Introdução à cinemática escalar. Física, professor Paulo Lemos. Vamos começar a introduzir com o conceito de velocidade escalar média. A velocidade escalar média é uma grandeza que mede a rapidez de um corpo. Por definição, velocidade média é distância percorrida sobre tempo gasto. Distância percorrida vamos representar aqui como ΔS, que pode ser dito como variação das posições, e tempo percorrido ou intervalo de tempo como ΔT, que é o tempo final menos um tempo que inicial. Algumas observações com relação a unidades de medidas. Dentro do Sistema Internacional de Unidades de Medidas, nós vamos usar metros por segundo, mas o usual no dia a dia, nós utilizamos muito velocidade com quilômetros por hora. A relação que nós temos é a seguinte, que 1 km por hora, 1 km equivale a 1000 metros e 1 hora equivale a 60 minutos. Cada minuto equivale a 60 segundos, então vão ser 60 vezes 60 segundos, que equivale a 3.600 segundos. Então, 1 km por hora é a mesma coisa de 1000 metros por 3.600 segundos. Como nós temos dois zeros em cima e dois zeros embaixo, podemos o que? Simplificar. Usando as regras matemáticas aqui, o 36 que está dividindo, eu posso passar para o outro lado multiplicando. Por isso, nós temos essa relação aqui, ó, 36 km por hora equivale a 10 metros por segundo. Nesta igualdade, nós podemos dividir os dois membros por 36. Então, 36 dividido por 36 dá 1, 10 dividido por 36, 3,6. Então, chegamos nessa relação aqui fundamental, de que 1 metro por segundo equivale a 3,6 km por hora. Né? Então, o que nós podemos dizer é o seguinte, que para transformar metros por segundo em quilômetros por hora, basta dividir por 3,6 e fazer o contrário, transformar quilômetro por hora em metros por segundo, nós vamos multiplicar por 3,6. Então, por isso que nós temos aqui, ó, que 1 metro por segundo equivale a 3,6 quilômetros por hora. Tá? Vamos aqui, o Usain Bolt, ele é um corredor que ele percorreu uma distância de 100 metros em 9,58 segundos. Né? Para calcular a velocidade média dele, nós podemos fazer aqui então 100 metros dividido por 9,58 segundos, que dá aproximadamente 10,44 metros por segundo. Transformando isso em quilômetro por hora para descobrir qual que é a velocidade média dele em quilômetro por hora, vamos multiplicar aqui por 3,6. Então, 10,44 vezes 3,6, 37,6 km por hora. Um exemplo. Vamos resolver essa questão aqui. Existem várias versões do Caminho de Santiago, que são trajetos percorridos anualmente por milhares de peregrinos que se dirigem à cidade de Santiago de Compostela, na Espanha, com a finalidade de venerar o apóstolo Santiago Maior. Considere que uma pessoa percorreu um desses caminhos em 32 dias, andando uma distância total de 800 quilômetros e caminhando com uma velocidade média de 3 km por hora. O tempo que essa pessoa caminhou por dia em média foi de quanto? Então, nós temos aqui as opções, né? Então vamos aqui, o que nós podemos ter aqui, tirando do problema? Velocidade média é distância dividido pelo tempo. Do problema nós temos que ele percorreu uma distância de 800 km com uma velocidade média de 3 km por hora. Como a distância está em quilômetros e a velocidade está em quilômetros por hora, não preciso de fazer nenhuma transformação. Então, chegamos que, multiplicando cruzado aqui, nós podemos ter que 3ΔT é igual a 800. O 3 está multiplicando, vai para o outro lado o quê? Dividindo. Então, o tempo que ele gastou foi de 800 sobre 3 horas. Tá? Só que eu quero esse tempo que ele gastou em média por dia. Qual que é a relação que nós temos?
Então, que 32 dias foi gasto um tempo de 800 sobre 3 horas, em um dia X. Estão percebendo que eu não fiz a divisão de 800 por 3, vou deixar em fração mesmo. E no final eu faço essa transformação, tá? Multiplicando cruzado aqui e simplificando, nós chegamos em que 32x é igual a 800 sobre 3. 800 dividido por 32 dá 25. Então, temos 25 sobre 3, né? Ou, aqui, 32x é igual a 800 sobre 3. Eu vou dividir o 32 por 32 e o 800 por 32. 25 sobre 3. 25 sobre 3 horas, nós podemos escrever como 24 terços de hora mais 1 terço de hora. Por que eu escrevi dessa forma? Eu pensei num número menor que 25 seja divisível por 3. No caso é 24. 24 dividido por 3, 8 horas. E esse 1 terço de horas aqui, eu consigo transformar em minutos mais fácil. Sabemos que 1 hora são 60 minutos. Então, 1 terço da hora, 20 minutos. Por isso que eu não fiz a transformação aqui, não dividi 800 por 3. Então, logo vão ser 8 horas e 20 minutos. Alternativa correta, letra B. Segundo exemplo, um automóvel percorre a metade de uma distância d com uma velocidade média de 24 metros por segundo e a outra metade com uma velocidade média de 8 metros por segundo. Nessa situação, a velocidade média do automóvel ao percorrer a distância d é... A maioria, quando vão resolver esse exercício, comete o seguinte erro. Acham que para encontrar a velocidade média, basta fazer a média das velocidades. O que é a média? Somar e dividir pelo número de parcelas. Então, eu tenho aqui 32 dividido por 2. 32 dividido por 2, 16. E tem aqui a resposta 16. Então, essa aqui já está descartada, né? Só que, na verdade, velocidade média é a distância percorrida sobre o tempo gasto. Então, eu tenho que calcular qual que foi o tempo gasto na primeira metade e qual o tempo gasto na segunda metade. Os tempos são diferentes porque as velocidades são diferentes. Então, aqui temos o seguinte. Na primeira metade foi com uma velocidade de 24 metros por segundo e eu vou chamar essa primeira metade de d sobre 2. Então, vamos ter d sobre 2 é igual, 24 é igual a d sobre 2 sobre ΔT. Multiplicando cruzado e dando uma simplificada aqui, chegamos que ΔT é igual a d sobre 48, né? Porque o 24 vezes ΔT1, o 24 vai passar para o outro lado dividindo. Então, fica 24 vezes 2, 48. D sobre 48. Agora, vamos fazer o mesmo para a segunda parte, né? A distância é d sobre 2, agora uma velocidade de quanto? De 8. Então, nós vamos ter d sobre 16, que foi o tempo. Então, o tempo total percorrido foi de d sobre 48 mais d sobre 16. O mínimo múltiplo comum aqui de 48 e 16 é 48. 48 dividido por 48, 1 vezes d, d. 48 dividido por 16, 3 vezes d, 3d. 1d mais 3d, 4d. 4d sobre 48, simplificando, 4 por 4, 1, 48 por 4, 12. Então, chegamos no seguinte tempo. Tempo é d sobre 12. Agora, nós podemos calcular a velocidade média. A distância total percorrida foi d e o tempo total percorrido foi d sobre 12. Nós temos aqui uma divisão de frações, conservo o primeiro, multiplico pelo inverso do segundo. Então, conservando o primeiro e multiplicando pelo inverso do segundo, eu vou acabar cancelando a distância aqui. Isso na física aqui, quando eu cancelo essa grandeza, significa que, independente da distância total, ele vai ter sempre essa velocidade média, que é de 12 metros por segundo, tá? Uma outra coisa que a gente poderia pensar também era o seguinte, na primeira metade, ele estava com uma velocidade de 24 metros por segundo. Na segunda metade, ele estava com uma velocidade de 8. A velocidade da primeira metade é o triplo da segunda, né? Então, eu poderia fazer aqui, por lógica, o seguinte, ó. Então, tenho aqui, na primeira, 24 metros por segundo e na segunda, quanto? 8 metros por segundo. Você também pode chutar aqui valores. Vamos supor que aqui sejam 24 metros e aqui também 24 metros.
Então, o tempo gasto aqui no primeiro será de 1 segundo, e o tempo gasto aqui será de 24 dividido por 8, que dá 3. Percebam que o tempo na segunda metade é o triplo do segundo, porque ele está mais lento. Como a velocidade é 3 vezes menor, o tempo será 3 vezes maior. Logo, a velocidade será a primeira metade 24, a segunda metade 24. O primeiro tempo 1, o segundo tempo 3. Então, nós temos 48 dividido por 4. 48 dividido por 4, 12 metros por segundo, né? Então, quando tiver uma questão desse tipo, não te der o valor, você também pode chutar valor para ela, né?